910 d.C., a fundação da Abadia de Cluny e o renascimento da vida religiosa. No início do século X, a Europa encontrava-se sob ataque. Há mais de 50 anos, os povos europeus lutavam para defender-se da terceira onda de invasões que os atingira desde a queda de Roma. A primeira onda trouxe os germânicos e os hunos, a segunda os muçulmanos. Agora o perigo vinha do noroeste com os vikings e do leste com os magiares. Já antes da morte de Carlos Magno, invasores dinamarqueses haviam saqueado as costas do norte, apesar de, felizmente para o império que não tinha para onde fugir, não terem conseguido empreender um ataque de grande escala. Desde então, as condições na Europa deterioraram em quase todos os aspectos. O império de Carlos Magno passara do fraco governo de seu filho para seus 3 netos. O território foi dividido entre eles de acordo com os costumes francos. Um filho ficou com a parte ocidental, a futura França, o outro com a área ao leste, que mais tarde se tornaria a Alemanha. Ao terceiro restou o Reino do Meio, uma longa faixa de fronteiras instáveis que percorriam a Europa Central e seriam disputadas pelos vizinhos até o século XX. Os ataques vikings começaram na metade do século IX e continuaram até o século X, e seus efeitos foram devastadores. Esses saqueadores pagãos estavam acostumados a roubar e depois retornar para sua terra natal, com riquezas e escravos. Mas, por razões desconhecidas, eles agora começavam a se estabelecer em algumas áreas que antes haviam apenas saqueado. Dizer que haviam apenas saqueado é ser brando. Na Irlanda, em particular, e nas costas da Inglaterra, eles levaram a cabo uma terrível devastação, destruindo cidades, mosteiros e bibliotecas repletas de livros preciosos, além de escravizar muitos habitantes. Ao penetrar o sistema de rios da Europa Oriental, alguns vikings alcançaram o que mais tarde seria o primeiro estado russo, Kiev. Outros seguiram na direção oposta, atravessando o Atlântico até a Islândia, a qual colonizaram. Prosseguiram até a Groenlândia e possivelmente até a América do Norte. Outros desceram a costa do Atlântico e, enveredando pelos rios, alcançaram cidades como Paris. Contornaram também a Espanha, adentrando o Mediterrâneo para atacar os alvos ali escolhidos. Os povos atacados fugiam aterrorizados para o interior e muitas vezes se defrontavam com um destino ainda pior, os magiares, tribo de nômades selvagens das estepes, que assolou a Europa partindo do leste, no século IX. Eles chamavam a si mesmos de húngaros, pois acreditavam ser descendentes dos perigosos hunos do século V, embora na verdade não o fossem. Havia, entretanto, similaridades entre eles. Os magiares montavam pôneis velozes e eram arqueiros habilidosos. Apareciam e sumiam de modo rápido e imprevisível, antes que alertas pudessem ser emitidos. Partindo do seu acampamento na Panônia, atual Hungria, eles invadiram a Europa Ocidental, matando e saqueando ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, esquadras muçulmanas realizavam novos ataques nas costas do Mediterrâneo. Perigos para a Igreja. A situação na Igreja refletia o caos na sociedade. Em Roma, as disputas entre os herdeiros de Carlos Magno interferiam na política papal. A intromissão de poderosas facções italianas enfraquecia o papado e cresciam os atritos com a Igreja bizantina. No meio desse tumulto, aumentava a influência dos leigos nas tarefas da Igreja. Em grande parte, os motivos para isso eram as ameaças que a Europa enfrentava de todos os lados. Diante das invasões e do colapso do poder político vigente, surgiu uma nova forma de organização no antigo Império Carolíngio. As pessoas não mais buscavam proteção no imperador, mas no guerreiro e senhor de terras mais próximo. Se os que buscassem proteção fossem camponeses,
eles se disporiam a viver nas terras do Senhor e a cultivar para ele, mantendo apenas o que precisassem para si e sendo então protegidos. O clero também necessitava de proteção, e para consegui-la, precisava ceder o controle de propriedades eclesiásticas e tolerar a interferência secular na administração de assuntos do clero local. Quanto aos guerreiros que não tinham terras, eles iriam se aliar com algum senhor mais poderoso em troca de partes do território ou de outros benefícios. Deste modo, emergia das ruínas do Império de Carlos Magno o sistema conhecido como feudalismo, como uma maneira de satisfazer as necessidades de uma época conturbada. Para a Igreja, isso assinalou os primeiros esforços contra os poderes temporais que a controlavam, tarefa que duraria séculos. Além da precária situação da Igreja em Roma, houve diversos problemas durante esse período. Entre os francos, ou seja, por todo o antigo Império Carolíngio, era comum que bispos e outros membros do clero viessem de famílias nobres e, portanto, possuíssem grandes propriedades. Seus interesses como líderes eclesiásticos frequentemente coincidiam com seus interesses seculares. Em um Estado baseado em princípios católicos, como era o de Carlos Magno, esse fato aparentemente não representava um problema sério, mas logo se tornaria. Um dos perigos era que as posses e os anseios temporais podiam engendrar mundanidade e lassidão entre o clero. Outro era que as propriedades e riquezas da Igreja podiam tentar a cobiça dos senhores feudais. Os mosteiros se mesclaram ao sistema feudal. Seus abades eram escolhidos por governantes locais ou, nos níveis mais altos, pelos reis. Predominava a prática da simonia, venda de cargos eclesiásticos. Bispos e abades eminentes pagavam altas quantias para os senhores feudais em troca de nomeação para os cargos desejados. A desordem da época e a interferência dos leigos contribuíram para o aumento da ignorância e da imoralidade no clero. Não era incomum que padres fossem casados ou que vivessem com concubinas. Os ataques podiam deteriorar até mesmo comunidades monásticas decentes. Os membros dispersos precisavam defender-se sozinhos e lutar para sobreviver. Quando conseguiam se reagrupar, não eram mais os mesmos monges de antes. A recuperação da disciplina, do ascetismo e do espírito da regra monástica se tornava demasiado difícil, se não realmente incompatível, para homens que cresceram acostumados a hábitos tão contrários. O grande edifício espiritual da regra beneditina, criada por São Bento no século VI e implantado na maior parte dos mosteiros da Europa, não estava mais em vigor, em decorrência da ignorância ou da corrupção. As poucas almas devotas, de clérigos e leigos, que perceberam o mau estado da situação, não viam soluções para combater a difusa e diversificada corrupção. Essa época dificilmente seria a mais adequada para o início de uma grande renovação espiritual. O milagre. Quem poderia então esperar o que ocorreu em seguida? No ano 910, enquanto a vida religiosa chegava ao fundo do poço e os magiares e vikings semeavam o pânico e a desordem entre os povos do Ocidente, fundou-se um mosteiro na Borgonha. Não havia nada de surpreendente nisso. O que causava surpresa, uma divina surpresa pode-se dizer, foi, em primeiro lugar, que um leigo o havia fundado, por motivos puramente espirituais. Em segundo, que logo após fundá-lo, renunciou a todo controle sobre ele. Tal atitude não tinha precedentes. Naquela época, as casas monásticas geralmente se situavam nas propriedades dos antigos abades, que descendiam de famílias nobres. Os mosteiros eram conhecidos havia muito tempo por suas técnicas agrícolas pioneiras, que, combinadas com a disciplina e diligência dos monges, tornaram algumas casas monásticas muito ricas. Além disso, muitos leigos devotos ou penitentes deixavam heranças aos mosteiros, sob a forma de terras, dinheiro, edificações
objetos sagrados de grande valor ou equipamentos. Tudo isso contribuiu para aumentar-lhes a riqueza. O duque e o abade. O novo mosteiro, fundado em 910, porém, não estava submetido ao controle secular. Isso não teria muita importância caso seus abades e monges se assemelhassem a outros abades e monges da época, que buscavam uma vida fácil, prazerosa e confortável, talvez até lucrativa nos mosteiros. Mas havia uma terceira surpresa divina. O primeiro abade do novo mosteiro foi um santo. Ademais, foi sucedido por uma longa linhagem de abades santos, todos canonizados ou beatificados. Eis a história da abadia de Cluny. Desejando, enquanto é tempo, tomar medidas para minha salvação, achei justo e mesmo necessário dispor, para proveito de minha alma, de algumas possessões temporais que me foram concedidas. Faço saber que, por amor de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, dou e entrego aos santos apóstolos Pedro e Paulo a vila de Cluny. Todos os monges e bens estarão sobre a autoridade do abade Bernon, até o fim de sua vida. Após sua morte, os religiosos terão o poder de eleger livremente, de acordo com a regra de São Bento, um novo abade, sem o impedimento de qualquer autoridade externa. Deste dia em diante, os monges unidos na congregação de Cluny estão libertos do nosso poder, dos nossos parentes e da jurisdição do rei, e nunca se submetam ao jugo de qualquer poder terreno, nem ao de nenhum príncipe secular, conde ou bispo, nem ao do pontífice da Sé Romana, mas apenas a Deus. Carta da fundação da abadia de Cluny, Duque Guilherme, 910 d.C. Essa carta, que representa um marco, foi redigida em 11 de setembro de 1910. O seu autor foi um homem do qual pouco se sabe, Guilherme, o Piedoso, Duque da Aquitânia. Ele era neto da famosa Duoda, que viveu na metade do século anterior e pertencia à aristocracia carolíngia. O marido dela e seu filho mais velho foram executados pelo rei Carlos II, o Calvo, que os acusou de traição. Bernardo, porém, o segundo filho, sobreviveu e foi para o pai de Guilherme, o Piedoso. Em 843, Duoda completou seu manual, escrito para seu filho mais velho. O tema da obra é o comportamento ideal de um cavaleiro dentro do sistema feudal e contém conselhos práticos sobre os deveres recíprocos entre senhores e servos. A preocupação primordial, contudo, era com a vida espiritual de seu filho, ao qual ela relaciona seus deveres mundanos. Ela o estimula a renascer em Cristo todos os dias e a sempre crescer em Cristo. O manual foi bem conhecido na sua época e provavelmente a profunda devoção de seus ancestrais ajudou o Duque Guilherme I da Aquitânia a se tornar Guilherme o Piedoso. Ao que parece, a mãe de Guilherme, Ermenguarda de Reisby, também foi uma mulher piedosa. Ela fundara uma abadia na cidade de Besle, em Auvergne, por volta de 885. Por vezes lê-se que a data da fundação da abadia de Cluny foi 909 e não 910. É muito provável que essa diferença decorra de um erro de cópia, mas também pode ter relação com as negociações a respeito da nova empresa, que possivelmente durou muitos meses, antes de setembro de 910. Guilherme, antes de tudo, precisava encontrar monges que estivessem dispostos a aceitar a sua proposta. Felizmente, havia um pequeno grupo à procura exatamente daquilo que ele planejava. São Bernon, que vinha de uma família nobre da Borgonha, foi por si só uma grande força reformadora, mesmo antes de conhecer o duque. Ele fundara, cerca de 20 anos antes, de 910, um mosteiro exemplar na propriedade de Gigne, e em seguida tornou-se monge da abadia de São Martinho de Autun, onde aprendeu sobre as práticas e o espírito da ordem beneditina. Dali, seguiu para reformar a abadia de Baume-les-Messieurs,
um projeto financiado pelo rei da Borgonha. A sua energia e determinação levaram-no até Roma, onde obteve do Papa Formoso uma bula que permitia aos monges da Baume-les-Messieurs eleger livremente o seu abade e os isentava de pagar impostos eclesiásticos. Só isso já era um feito extraordinário. Pretendentes correram para essas duas casas monásticas, famosas por serem das mais sérias e fiéis à regra de São Bento. Logo, São Bernon precisava de mais espaço, e por volta do ano 909 ponderou sobre pedir ao duque Guilherme uma casa localizada em suas terras em Cluny. No ano seguinte, Guilherme assinou, na presença de vários bispos e leigos, a famosa carta, e o novo estabelecimento, que alojou os monges de Gingnes e Baume-les-Messieurs, tornou-se uma realidade. Algumas fontes afirmam que o duque Guilherme nessa época já era idoso. Ele morreu em 918, e que no ano 910 acreditava que morreria em breve. Em contrapartida, nessa data, São Bernon apenas começava seu governo histórico de 16 anos, naquele que se tornaria o maior mosteiro de seu tempo. São Bernon difunde o zelo por reformas. O primeiro abade de Cluny esteve inicialmente preocupado em estabelecer com firmeza as prescrições da regra de São Bento, as antigas tradições beneditinas e seu modo de vida. Em pouco tempo, a abadia de Cluny se tornou um mosteiro exemplar, e noviços eram atraídos pela reputação da santidade do local. Doações de admiradores leigos também chegavam, embora o mosteiro muitas vezes tivesse dificuldades em sustentar o crescente número de monges. Ainda assim, o trabalho de Bernon não havia acabado. Muitos príncipes e senhores locais pediam-lhe que dirigisse os mosteiros que haviam fundado, ou os que pretendiam fundar. Um desses foi um servo do duque Guilherme, que fundara uma casa religiosa em 917 e deu-lhe os mesmos privilégios que Guilherme dera à abadia de Cluny. O santo abade tinha mais trabalho do que podia aceitar, pois, segundo o direito canônico da época, um abade não podia dirigir vários mosteiros ao mesmo tempo. Na prática, dava-se pouca atenção a essa cláusula, e além do mais, senhores poderosos vinham juntando casas religiosas às suas terras havia muito tempo. O mais honrado desses senhores percebera a corrupção em grande parte dos mosteiros e implorou a São Bernon que os dirigisse, a despeito do direito canônico. Assim, aumentou a prática de leigos cederem o controle dos mosteiros, por períodos longos ou curtos, à abadia de Cluny. Uma colônia de monges cluniacenses seria então enviada a outras casas monásticas para que reformassem os abusos e instituísse a obediência completa à regra de São Bento. A ligação de São Bernon com essas casas era apenas pessoal. Ele não tomou medidas formais para unificá-las e, antes de morrer, dividiu o governo de suas casas originais entre os companheiros mais próximos. Santo Odon, a maior força religiosa de seu tempo. Bernon passou o governo da abadia de Cluny para Santo Odon, que a governaria por 26 anos. Durante o seu governo, a reforma cluniacense atravessaria as fronteiras da Borgonha e da Aquitânia e se espalharia por quase toda a Europa. Além de místico e asceta, Odon era também um homem de ação. Ele viajou bastante, conseguiu implantar reformas nas propriedades de numerosos leigos, visitou muitos mosteiros e deu atenção aos monges interessados na reforma de suas casas monásticas. Quando partia, deixava grupos de monges cluniacenses encarregados de dar continuidade às reformas. Nem todos os mosteiros desejavam ser reformados. Há o exemplo da abadia de Fleury, às margens do rio Loire. O conde que governava a propriedade havia convidado Santo Odon para reformar o mosteiro. Esta era uma daquelas comunidades cujos monges haviam se dispersado em razão dos ataques vikings e tiveram dificuldades para se reunir. Era também estimada pelos beneditinos,
pois continha valiosas relíquias de São Bento. Ao aproximar-se desse mosteiro, Santo Odon deve ter se surpreendido ao ver os monges armados e posicionados nos telhados e portas. Provavelmente esses irmãos haviam passado por tempos difíceis durante os ataques dos vikings e, quando finalmente conseguiam se reagrupar, desejavam recuperar o modo de vida que praticavam anteriormente. Mas então, logo quando tentavam retomar a normalidade, surge um monge desconhecido, cuja missão era mudar as coisas radicalmente, lutando pela causa de uma reforma moderna. A atitude dos monges é compreensível. Após 3 dias de discussão, Santo Odon desistiu de argumentar. Ele corajosamente montou um burro e seguiu rumo ao portão principal. "Venho em missão de paz", disse ele em voz alta. "Não farei mal a ninguém. Cuidarei apenas de reformar a vida monástica dessa abadia." A sua santidade e carisma eram tão evidentes que os monges abriram o portão e deixaram-no entrar, e essa casa rebelde transformou-se de tal maneira que é considerado o mosteiro reformado mais influente depois da abadia de Cluny. A única autoridade a que a abadia de Cluny se submetia era a Santa Sé. Isso obrigava Santo Odon a ir periodicamente a Roma, onde Alberico I, duque de Spoleto, exercia grande influência. O poder da personalidade de Odon era tão grande que o próprio duque se uniu à causa da reforma e deu ao abade autoridade sobre diversas comunidades e igrejas romanas. Ironicamente, ou talvez como uma homenagem adequada, Odon reformou o mosteiro de Subiaco, local onde São Bento viveu em uma caverna e atraiu seguidores. Proposta mais difícil foi a de reformar a abadia de Farfa, próxima a Roma, a qual Alberico desejava que Santo Odon corrigisse. O antigo abade de Farfa tentara impor a regra de São Bento. Ali, no entanto, acabou envenenado por 2 monges, um dos quais, um homem chamado Campo, tornou-se o novo abade. Ele e seu cúmplice de assassinato viviam no mosteiro com suas esposas e seus filhos. Outra tentativa de reformar o local expulsou Campo, mas o novo abade também terminou morto por envenenamento. Quanto a Odon, nunca lhe foi possível entrar em Farfa, e somente após a sua morte o local foi finalmente reformado, com o uso de força militar. A criação da abadia de Cluny foi tão bem-vinda que se tornaram extraordinárias providências em seu favor. Em resposta a um pedido de Santo Odon, o Papa João XI emitiu uma bula em 931, na qual declarava, entre outras medidas, que esse mosteiro, com todas as suas posses atuais e futuras, estará livre de qualquer autoridade de reis, bispos, condes ou quem quer que seja, até mesmo do Duque Guilherme. Nesta época, Guilherme II, o primeiro sobrinho e sucessor de Guilherme o Piedoso. Ninguém, portanto, deve ousar indicar superiores aos monges, contra sua vontade. Os monges devem ter plena liberdade de escolher quem deve guiá-los, de acordo com a regra de São Bento, sem necessidade de consultar autoridades externas. A Igreja também se certificou de que o mosteiro tivesse renda suficiente, garantiu aos monges o direito de consumir tudo o que cultivassem nos seus campos e vinhedos, e até mesmo o que nos permite entrever as várias atividades em que os monges estavam engajados, forneceu subsídios para o hospital de Cluny. Eles tinham até suas próprias moedas, como nosso filho Rodolfo, rei dos francos, garantiu-lhes. Em seguida diz a bula: como se sabe, a maioria dos mosteiros se desviou de sua vocação. Por isso garantimos que, se um monge qualquer de um mosteiro qualquer deseja ingressar em nossa comunidade e tiver como único desejo melhorar a sua vida, e se evidentemente vier de um mosteiro em que seu abade tenha negligenciado as prescrições da regra de São Bento, vós deveis recebê-lo, até que a vida do mosteiro dele seja corrigida. Portanto, também vos garantimos a imunidade.
Ninguém, de maneira alguma, tem o direito de remover ou ocupar vossa propriedade sem vos consultar. Encarregado de toda a empresa da reforma monástica, Santo Odom mais tarde obteria privilégios similares do Papa Leão VII, em 938. Na época de sua morte, em 942, ele havia se tornado, como diz um historiador, a maior força religiosa de seu tempo. Outros abades santos levam adiante o trabalho de Cluny. Santo Odom foi sucedido pelo beato Armar, que continuou a obra de seu grande precedente, durante a maior parte dos 8 anos que ainda viveria. Quando começou a ficar cego, ele ofereceu o cargo a São Maiuel. O abade seguinte e seus sucessores, todos santos, foram abençoados com uma longevidade extraordinária, que possibilitou a continuidade e a harmonia de todo o projeto cluniacense. São Maiuel implorou em vão para não ser feito abade. Uma vez estabelecido no cargo, serviu fielmente a causa da reforma por 40 anos. Ele desfrutou de grande prestígio e influência com os imperadores. O imperador Otto I propôs até elegê-lo papa, e outros governantes leigos, entre eles Hugo Capeto, fundador da dinastia capetiana na França. Assim como Santo Odom, São Maiuel viajou bastante, expandindo o raio de influência da abadia de Cluny entre os mosteiros da Europa e corrigindo as propriedades que haviam sido reformadas por Santo Odom, mas que haviam retornado ao estado anterior. Certa vez, quando ele e sua comitiva foram cercados e capturados por invasores muçulmanos nos Alpes, o seu resgate foi rapidamente pago e as autoridades locais logo formaram uma aliança que eliminou o grupo invasor. O seu sucessor escreveu a seu respeito: os reis e os soberanos da terra o chamam de senhor e mestre. De fato, ele era o soberano da religião monástica. Santo Odilon, segundo sucessor de Santo Odom, foi o 5º abade de Cluny e governou por mais tempo ainda, de 994 a 1048. Durante o seu governo, a abadia de Cluny alcançou talvez o ápice de seu poder e influência. Também viajante como seus predecessores e familiarizado com os poderes políticos da época, ele se correspondeu com reis que não pôde visitar pessoalmente, como Santo Estevão da Hungria, o primeiro rei católico deste país. Durante o seu tempo, reformas paralelas, em grande parte inspiradas no seu exemplo, estavam em andamento na Alemanha e na Inglaterra. Anteriormente, o laço entre os mosteiros reformados e a abadia de Cluny fora somente o da obediência ao abade cluniacense. No governo de Santo Odilon, essa associação distante praticamente tornou-se uma nova instituição, uma nova ordem ou congregação religiosa. As casas afiliadas eram governadas por priores, que em troca deviam obediência ao abade de Cluny. Deste modo, eles puderam combater um perigo inerente à organização beneditina original. Diversos mosteiros autônomos, como os primeiros mosteiros beneditinos, situavam-se em locais isolados, o que as tornavam vulneráveis à interferência de leigos durante os períodos conturbados. Se elas se tornassem negligentes ou corruptas, não haveria nenhuma autoridade para supervisioná-las com regularidade. Quando o sistema de Cluny corrigiu esse problema, criou-se um organismo forte e unido a serviço da Igreja. Santo Odilon foi sucedido, em uma linhagem talvez única na história, em razão da baixa longevidade da época, por outro santo longevo. São Hugo foi o 6º abade e reinou por quase 60 anos, até 1109. A ordem beneditina vivia talvez o ápice de seu prestígio, e ele ajudou a difundi-la por áreas anteriormente desconhecidas. Hugo foi também responsável por iniciar, em 1088, a construção da grande e famosa igreja chamada de Cluny III,
pois era a terceira igreja do mosteiro, substituindo estruturas antigas. Foi uma das maiores igrejas da Idade Média, embora só saibamos disso mediante provas arqueológicas e registros da época. É uma pena que tanto a igreja como outras edificações de Cluny tenham desaparecido quase por inteiro. O movimento de Cluny prepara uma grande renovação na igreja. O êxito de Cluny exigiu a cooperação de tantos elementos díspares, leigos exigindo reformas morais no clero, reis encorajando-as, papas executando-as, que a sua coesão e triunfo parecem ter sido um verdadeiro milagre. Os monges de Cluny não imaginavam o efeito de suas ações, quando primeiro se dedicaram a levar uma vida puramente monástica e a escapar da influência corruptora do controle secular. A preocupação deles com a castidade era uma condenação implícita da imoralidade clerical. Entretanto, o combate efetivo contra os pecados de fornicação e pederastia entre o clero seria executado pelos bispos, pregadores e papas. Igualmente, a resistência ativa contra as investiduras dos leigos nos níveis mais altos da Igreja só seria realizada mais tarde, apesar de a abadia de Cluny ter sido o primeiro mosteiro a se livrar do controle secular. O grande esforço da reforma eclesiástica e social alcançará seu clímax um século depois, tendo sido fruto das sementes plantadas pelos monges cluniacenses. Na verdade, seria um homem que viveu e estudou em Cluny, Hildebrando, futuro Papa São Gregório VII, que levaria o movimento da reforma à consecução e o difundiria por toda a Igreja. É fácil acompanhar a linha de progresso depois que tudo estava feito, desde o projeto de Guilherme I em 910 ao triunfo de Gregório VII no final do século seguinte. Todavia, mesmo no período conhecido pelos historiadores como a Era de Gregório, nada estava assentado, e o progresso parecia longe de seguir um percurso linear. Falsos começos, iniciativas fracassadas e recaídas foram parte de um longo e cansativo esforço, mas o objetivo seria alcançado, e a sua gênese foi a inspiração e santidade da abadia de Cluny.